Olá! No Momento Brasil de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a Arquidiocese de Manaus, uma igreja de muitas comunidades e que prioriza a formação dos leigos. Além disso, guarda também muita história. A Igreja de Manaus é uma igreja da Amazônia. E a Igreja da Amazônia ela tem algumas características que eu acho importantes. Primeiro, a questão da comunidade. A partir de 72, do documento de Santarém, os bispos da Amazônia passaram a fazer uma pastoral que visasse a formação de comunidades. Isso significa formar comunidades, primeiro formar lideranças, uma igreja com muitos líderes, uma igreja de protagonismo laical. Se você quer comunidades, você tem que empoderar os leigos, porque são os leigos que vivem na comunidade. Há uma maneira diferente de ver o ministério presbiteral, a presença da vida religiosa, quando você tem leigos como protagonistas no processo de pastoral, na edificação da igreja. Então, a Igreja de Manaus é uma igreja de comunidades, são milhares de comunidades, uma igreja de protagonismo laical, uma igreja que leva muito a sério a formação dos leigos, né? Formação para a catequese, formação para a liturgia, formação política. Depois, uma igreja que tem muita consciência do seu papel na sociedade, seu papel profético, da sua participação na vida social, seguindo no interior as comunidades na questão da preservação, nas questões da vida, né, da vida humana. Então é uma igreja muito viva, muito de comunidade, muito de um protagonismo laical muito bonito, e de uma religiosidade intensa, né? Você andando por aí também é uma igreja de muita devoção dos santos populares, São Francisco, São Sebastião, Santa Bárbara, Santa Luzia, uma grande devoção, mas que não é devocionismo, né? É uma devoção muito marcada pelo compromisso, pela evangelização. O que me chamou a atenção dentro da própria Catedral da Imaculada Conceição, né? Na parte interna, a igreja, a imagem de Nossa Senhora dos Passos, de Nossa Senhora das Dores, uma parte arqueológica lá, me chamou a atenção isso, não serve? Uma outra coisa que talvez quem é de outras partes do Brasil não sabe, que a Igreja da Amazônia tem uma longa história. A primeira evangelização aqui já foi lá no século XVI, século XVII. A Igreja de Manaus começa no século XVIII, né? A Arquidiocese de Manaus é um pouco mais recente, do século XIX, a Arquidiocese já do século XX. Mas a evangelização da Amazônia é muito antiga. Os primeiros missionários que vinham da América Espanhola, de Quito, do Equador, depois os portugueses, a ação dos carmelitas. Então há uma longa história de evangelização. E uma história de evangelização muito marcada pela história da região, né, que teve momentos áureos, de muita presença de muitos missionários, mas momentos também em que o povo ficou sem Eucaristia. Às vezes, mais de um século e meio depois da expulsão dos missionários pelo Marquês de Pombal, demorou muito para ter de novo uma presença da hierarquia. E como é que a fé católica sobreviveu? Sobreviveu através dos novenários, do rosário, da devoção aos santos. Isso marca muito a nossa igreja. Positivamente, porque acho que os leigos assumem a vida da igreja, e um tanto negativamente por causa da ausência da Eucaristia. Mas é uma igreja que tem uma longa história, né? Uma longa história de participação, de comunhão, de lutas. E a história mais recente da nossa igreja, que é a história do CIMI, da CPT, das comunidades de base, o compromisso. A história também aqui em Manaus, você andando pela cidade, deve ter visto os grandes colégios, salesianos, jesuítas, redentoristas, Irmãs Doroteias, Preciosíssimo Sangue, laçalistas, que são congregações que marcaram e formaram os professores, os médicos, toda uma população formada pela vida religiosa. Isso tanto na capital como no interior. Isso, é claro, marca a vida da Igreja de Manaus. A seguir, a vida dos missionários enviados a Manaus. A gente volta já.